Eu quero falar hoje a respeito aqui, e eu acho que é muito importante tocar nesse assunto, que é um assunto relacionado a oportunidades. Oportunidades que existem no mercado financeiro e como é que você melhora essa condição sua de estar operando no mercado financeiro. O que é que você tem e como é que eu penso nas oportunidades que eu tenho na Bolsa de Valores no mercado financeiro, por exemplo. Eu tenho oportunidade de trabalhar comprado em um papel, por exemplo, eu vou usar a Petro 4, que é a maior empresa do Brasil e a que mais paga dividendo na atualidade. Então eu tenho a posição de estar comprado num papel e proteger ele com a opção de venda, tá? Por exemplo, uma Petro S 311. Isso é uma condição aonde eu sou e vou estar o tempo todo buy and hold na Petro. Então eu sou o cara que vou comprar e segurar essa empresa aqui, não vou vendê-la. E aqui eu vou fazer flutuação, tá? Então eu vou ganhar na flutuação da opção e vou ficar buy and hold. Detalhe, aqui nessa flutuação eu tenho um custo operacional anual. Já está embutido esse custo operacional na minha matemática. Ele custa 0,40 por mês que eu faço as rolagens. Todo mês. Eu rolo 30 dias para frente. Então ele tem um custo natural para mim de R$ 4,80 por ano. Então, isso aqui é custo anual da minha estratégia. É o quanto a minha estratégia custa no ano para eu manter essa operação. R$ 4,80 por ação em um ano. É isso, para eu manter essa operação funcionando. Porque é o custo das rolagens mensais. Bom, se eu estou falando de R$ 4,80 por ano em um papel que custa R$ 26, eu estou falando que 18%, 18,46% é custo no ano, em um ano. E aí eu tenho que trabalhar as rolagens para poder fazer meus ganhos. Se eu consigo, dentro desse interim, fazer uma rolagem aonde eu ganho aqui por ação nessa operação, uma rolagem para cima e uma para baixo na semana, na média, eu consigo ganhar 20 centavos por semana. Em 52 semanas, eu ganho R$ 10,40. Se eu for ruim e fizer uma operação a cada, uma para cima e uma para baixo, a cada 2 semanas, eu ganho R$ 5,20 no final do ano. Então, eu olhando para esse tipo de operação, só essa operação, eu tenho uma oportunidade aqui mínima de ganhar 40 centavos, que é sair de 5,20, 4,80 de custo e eu ganho 40 centavos. Então, a oportunidade mínima nessa operação é de 40 centavos no ano, mais a valorização do ativo ou desvalorização do ativo. Então, quanto o papel subiu ou desceu, é o que eu vou estar ganhando mais 40 centavos. De novo, 40 centavos dividido por um papel que custa 26 reais, eu tenho um ganho de 1,53, vou arredondar para baixo, por cento, mais a valorização do papel. Mais valorização. Ou prejuízo, tanto faz. É isso. Isso é o mínimo. Oportunidade média. O que acontece? É os 10,40 menos os 4,20. Os 4,20 não, os 4,80. R$ 5,60. Que sobre um papel de R$ 26 é uma rentabilidade mais variação de 21,53%. Então, essa é a oportunidade desse modelo de negócio, dessa operação. Por quê? Porque olhando isso nessa condição, o que eu estou vendo? Uma oportunidade que eu posso estar ganhando na flutuação para cima e para baixo, um capital equivalente a 20 centavos por real de movimentação na minha proteção. Dito isso, eu tenho outras oportunidades, que é trabalhar uma condição operacional que eu tenho, então, uma venda, por exemplo, de Petro 3, e eu posso estar trabalhando essa venda da Petro 3 junto com uma call. E aí eu vou pegar uma call para proteger a minha Petro 3, por exemplo, uma Petri F311. Mesma coisa,
Qual é a minha condição operacional de custo disso daqui? Ela vai custar R$ 4,80 por ação no ano e ela vai me dar também uma oportunidade de 10,40 e 5,20. Detalhe, quando eu monto uma carteira que ela tem essas duas pontas, quanto é que eu monto aqui e aqui? Eu pego, por exemplo, 100 papéis, que eu estou trabalhando aqui, e eu consigo tomar um empréstimo, na minha concepção, de menos 60, que traz uma compra de mais 50 para cá. O que eu estou fazendo? 60 dividido por 1,50, eu estou tomando 40% da minha carteira é aluguel, 60% da minha carteira é comprado. Então, a minha condição é 60-40 na condição de o que está ganhando ou o que está perdendo. Um afeta diretamente o outro. Então, se o mercado está caindo, eu estou ganhando 40% aqui, estou perdendo uns 60% das minhas ações aqui. Só que eu tenho a proteção e aqui eu tenho a proteção. O que é que eu estou falando? Estou falando que essa condição de ganho operacional, aonde eu posso ter os 10,40 lucrando 5,60, aqui, na melhor das hipóteses, aqui o mercado, se ele estiver caindo e eu fizer o zigue-zague e tudo mais dentro da operação também, o meu 5,60 aqui, ele vai pesar 40% e aqui 60%. No total eu vou ganhar 5,60 do mesmo jeito. Por quê? Porque um está pesando em relação ao outro. Só que detalhe, eu estou falando de 5,60 aqui, quando eu não estou fazendo alavancagem, em 100 papéis. Quando eu vou falar de 5,60 aqui, nessa condição, eu estou falando de 150 mais 60. Eu estou falando de 210 papéis sobre o mesmo ganho de 20 centavos. É 5,60 do mesmo jeito, só que eu utilizando apenas a proteção, o meu lucro maior aqui anual, né, dentro da minha projeção média aqui, é de R$ 560 reais. E o meu lucro médio anual aqui, ele é 2,1 maior. Por quê? Porque ele é acima de 210. Então ele é 5,60 vezes 210. Eu estou falando de um lucro aqui de R$ 1.176 reais. Pelo fato de eu ter trabalhado a operação dessa forma. Mas olhando para isso, eu tenho só essa oportunidade de trabalhar no mercado? Não, eu não tenho só essa oportunidade de trabalhar no mercado. Por quê? Porque eu posso estar 60-40 aqui e eu posso ir no mercado, por exemplo, e tomar um termo, uma operação de termo, onde eu estou comprado nesse operacional do termo e eu vou ter que comprar uma opção para proteger esse termo. Quanto eu vou usar na minha proteção do termo? Bom, se você está comprado em 150 ações, por exemplo, de Petrobras a R$ 26, está comprado em R$ 3.900. Dividir isso aqui por 2, 1.950. Se eu usar 1.950 como garantia, é como se esses 1.950 fosse 40%. Então, eu posso tomar no mercado financeiro um empréstimo. De quanto? Quanto é que você está comprado lá? 150 ações, mais 150. Você pode tomar uma outra posição de Petro 4, buy and hold também, com flutuação de Petro, a mesma Petro de proteção, só que agora no termo, né? De 100% do que você está comprado. Quantas ações eu passo a ter nesta oportunidade de trabalho? Vamos lá, eu vou listar aqui em cima o lucro prejuízo das operações, de cada uma, usando o operacional. Primeiro em verde, então você teria 100 papéis, vai buscar 5,60 e o seu ganho é de 560 reais. Na segunda oportunidade, nós estamos falando de 210, o ganho é o mesmo de 5,60 e o ganho financeiro no final é de R$ 1.176 reais. Terceira, e não é a última porque tem muito mais oportunidade, você vai estar ganhando os mesmos 5,60, né? Só que, com quantos papéis? Você tem 150 papéis a mais, então são 210 mais 150, 360 papéis. 360 papéis. Um ganho financeiro de 5,60 em cima.
E aí é 360 vezes 5,60, o que daria um capital de R$ 2.016 fazendo as rolagens. No máximo. Falando isso aqui, composição média operacional de uma por semana. Não dá para fazer isso uma vez por semana? Responde para mim. Dá para fazer isso uma vez por semana? Quem fez uma rolagem na semana passada, nas proteções? Ah, mas não faz toda semana, né? Não dá. Entendo. Operacionalmente, eu tenho a oportunidade de estar comprado e protegido. Eu tenho a oportunidade de estar comprado e alugado. E eu tenho a oportunidade de estar comprado, alugado e termado, ok? Ah, mas isso é as únicas oportunidades que se tem? Não, não é as únicas oportunidades que se tem. Eu tenho oportunidade, por exemplo, de trabalhar, não sei se na Empíricos a gente consegue, mas eu consigo trabalhar, por exemplo, com Petro PM23. Agora e depois o outro vencimento e os próximos vencimentos. Também vendido. O que é essa Petro PM23? Mercado futuro de ações. E eu consigo proteger ela também com a Petro F 311. Quanto que eu posso trabalhar operacionalizado nisso daqui? 100% do que eu estou comprado. Quanto que eu estou comprado? 300 papéis. 300 papéis. Eu estou comprado em 150, daqui com isso aqui, alavancado. Aqui estou vendido em 60. Então eu comprei mais 150 com o termo. E eu fiquei com 300 papéis. Então eu posso vender 300 papéis aqui. Posso trabalhar vendido aqui. O que eu estou trabalhando aqui agora? Eu estou trabalhando comprado em 300 e vendido com 360. Opa, inverti o número aqui. 360 e não 630. 360. Qual que é o tamanho da minha operação agora? Ela é de 660 papéis. Quanto você vai ganhar na flutuação média? Boa, 5,60. Quanto vai dar de retorno médio no final do ano? 5,60 vezes 660. 3.696. Ah, mas isso é mentira. Não dá tudo isso. Então pega aqui, ó. 40 centavos. Qual que é o valor se desse 40 centavos? 40 centavos sobre 100. Você ganharia 40 reais. Nessa flutuação. 40 reais sobre 210. 84. 40 centavos sobre 360. 144. E se fosse sobre os 660, 40 vezes 6,6. 264 reais. Esse é o mínimo. Para você fazer uma rolagem para cima, outra para baixo, gastando o fator tempo e ganhando 40 centavos nessas operações, dentro do período anual de rolagem. O que mais tem de oportunidade que você pode fazer? Por exemplo, compra de vol com venda de teta. Então, compro Vega, vendo teta. Compro volatilidade, vendo tempo. O que é isso? Você vai poder trabalhando a oportunidade, por exemplo, de estar trabalhando com um straddle e um strandle, ou seja, um funil fechado e um funil aberto. Detalhe, na compra. Por quê? Porque você está olhando isso para trabalhar com a oportunidade de uma queda de vol igual nós tivemos ontem. Uma volatilidade baixíssima. Eu tenho oportunidade, no caso de uma queda muito forte, de um mercado totalmente agressivo. E aí isso acontece, sei lá, uma vez por mês, de trabalhar a mesma operação, porém em strikes diferentes, um funil fechado e um funil aberto. Quando a volta alta, na venda. Supondo a mesma coisa, que essas crianças deem 10 centavos
por semana de lucro na média. Cada 2 semanas, vai. Quanto é que eu ganho aqui? R$ 2,60. Qual é o volume que eu vou trabalhar nisso daqui? Por ser um funil fechado, você vai trabalhar com menos volume. Um funil aberto com volume maior, dentro de um percentual que você está trabalhando na carteira. Quantos por cento a mais na carteira eu consigo operacionalizar? Aproximadamente entre 20% a 30% a mais de volume. O que isso quer dizer? Que se você está ganhando R$ 2,60 e operacionalizando 30% disso, você está ganhando mais 78 centavos. Só que, na melhor das hipóteses, este ganho de 5,60 ele viria para 6,38. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, lá que eu estou ganhando 40 centavos, ele vai elevar o meu ganho médio para R$ 1,18. Percentual, do que eu estou falando? De 1,18 dividido por 26, que é o preço da ação. Eu estou falando de um ganho de 4,5% mais a variação do papel. Bom, está ganhando 4,5% se for ali. Se for no 6,38, nós estamos falando de 24%. 24,5% mais variação. Tá, mas só tem isso de oportunidade de ganho, Rogério? Não. O problema é que quando você está operacionalizando isso daqui, uma carteira comprada, e isso daqui vendido na mesma proporção do que você tem na compra, você está trabalhando a venda em um mercado futuro. E venda no mercado futuro tem por si só Selic embutida. Taxa Selic meta embutida. O que é isso? Vai vencer o mês que vem, essa opção do mercado futuro. Se eu vendê-la no começo do mês, para fechar o mês da frente, qual que é a taxa Selic? 13,75 dividido por 12. 1,14% ao mês em cima do capital que você fez a venda, que é o que você está comprado. Você está rentabilizando a sua carteira comprada com a taxa Selic e ainda ganhando em cima da variação da flutuação das opções. O que eu fiz? Eu trouxe esse 4,5 mais 13,75% para minha carteira. Ou seja, na pior das hipóteses, usando essas oportunidades funil aberto, funil fechado, eu vou tentar uma rentabilidade, na pior das hipóteses, aonde eu vou rentabilizar minha carteira em 18,25% ao ano. E na melhor das hipóteses, são 24,5 mais 13. Vou tentar trabalhar uma rentabilidade de 38,25% em cima da minha carteira. Se não acontecer nenhuma queda muito brusca, muito forte, nenhuma notícia, ninguém foi mandado embora, ninguém intervir no preço da gasolina, o presidente não falar besteira, o ministro da Fazenda também não sair nenhum resultado da OPEP que mexa demais com isso, nem que tenha uma guerra lá no leste europeu. O que eu estou falando aqui? De operações aonde eu estou colocando as minhas proteções para trabalhar ao meu favor e trabalhando com a minha carteira toda amarrada, dentro de uma possibilidade de não conseguir perder dinheiro e proteger o capital, rentabilizando ele no longo prazo. Qual é a função do operador? Fazer com que isso aconteça. As oportunidades que estão aqui, eu possa de fato colocar em elas para trabalhar ao meu favor. Posso fazer alguma outra coisa? Pode. Tem mais oportunidades? Tem. Tem oportunidade de aumentar a possibilidade de rentabilidade da minha carteira à medida em que eu trabalhar com travas direcionais. Por exemplo, a Petrobras está montando uma ilha de inversão. Eu vendo que ela está montando uma ilha de inversão no topo, onde ela já ficou há 6 dias lá. A partir de 4 dias eu já posso começar a pensar nessa possível ilha de inversão. E eu posso montar uma put ratio. O que é isso? É uma operação travada de uma trava de baixa em put com trava de alta em call, que favorece uma rentabilidade com custo mínimo de risco para que eu ganhe dinheiro na queda. O mercado caiu forte, tem lá 3 dias de lado,
Formou um bull trap, um bear trap no fundo lá, uma armadilha de urso. Eu posso trabalhar com a mesma operação, só que mudada ela para um ratio de alta, para um raio de retorno altista. O que eu faço com isso? Mudo apenas duas operações que eu estou vendido, as pontas que eu estou vendido. Estou vendido numa put mais embaixo, uma call próxima do preço, eu inverto, eu trago a put para perto do preço, coloco a call mais longe, simples assim. E eu inverto a posição. Eu saio de uma put para uma call rate. Posso usar isso tudo para potencializar o ganho da carteira, direcionalmente. Quantos papéis você estaria operando se você estivesse fazendo uma put rate, por exemplo? 2. Funil aberto, funil fechado. 4, 2 em cada um. Funil aberto, fechado na posição 4 para cada lado, também na venda. Aqui, mais duas, que é a compra do papel, da opção mais o futuro. Duas também. Duas de novo. E mais duas em cima. Somando. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18. 18 pontas operacionais. Ah, mas eu quero trabalhar a diversificação da minha carteira. Estou falando tudo isso daqui de operações, 18 pontas operacionais, 18 oportunidades. Oportunidades de você rentabilizar sua carteira com taxa Selic, oportunidade de você rentabilizar sua carteira pouco, mas ganhar também na variação. Oportunidade de você rentabilizar muito e ainda ter a variação do ativo. Com qual intuito? A diversificação da carteira vai fazer com que você disperse a sua atenção. Pô, eu estou comprado na aviação, estou comprado em Petrobras, estou comprado em banco, estou comprado em mineração. O minério está caindo, o petróleo está subindo, a aviação está em queda, os bancos não estão bem e o varejo está ruim. Você tem que prestar atenção em cada um desses e o que você vai fazer em cada um desses papéis. Aqui, quantos papéis eu preciso mexer para poder mudar a minha estratégia operacional? Seja ela no funil, seja ela no funil aberto ou fechado, seja ela na put rate, ou seja ela nas operações de proteção de carteira. No máximo, 4. Mexo uma ponta dos funis aberto e fechado na venda, mexo a minha call e a minha put. Operacionalizando quantos papéis? Quantos papéis eu preciso prestar atenção na movimentação? Um, chamado Petrobras. Um único papel. Beleza? Era isso que eu queria falar.